Boa noite, Madeleine. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aí com vocês no Antagonista. Esse programa, essa mídia que tem feito aí toda a diferença em prol de um Brasil mais justo, mais correto, menos arbitrário. Governador, eu já vou começar com a pergunta quente. Pode? Porque o senhor é mineiro, o senhor amacia antes. Eu não, eu sou paulista. Aí não tem jeito. A gente já vai, o senhor conhece. É um jeito meio... Eu quero saber o seguinte, tem algum risco da gente ter um efeito Ratinho Júnior com o senhor? O senhor chegar e falar, dane-se o Novo, não vou sair a presidente, vou ser vice do Flávio? Madeleine, meu nome sempre tem sido lembrado, cogitado, citado por alguns líderes políticos. Isso me deixa muito honrado, lisonjeado. Acho que é um reconhecimento a uma gestão séria de 7 anos e meio, sem corrupção, sem escândalos, que ressuscitou Minas Gerais do desastre que foi o PT do Fernando Pimentel. Então, fico muito satisfeito, mas eu serei pré-candidato e candidato até o final, até porque eu tenho um histórico no setor privado, eu fui um governador diferente em Minas Gerais, eu quero oxigenar o sistema e na hora que eu estiver numa composição, num grande partido, com toda certeza eu ficarei um tanto quanto tolhido. Nós estamos vendo esse escândalo do Banco Master. Parece que só o Novo, só quem é representante do povo pelo Partido Novo, está colocando a boca no trombone. Será que os outros estão envolvidos? Será que os outros têm algum receio do Supremo? Eu não tenho o rabo preso. Então nós temos uma postura diferente. E eu quero mostrar para o brasileiro que dá sim para ser político honesto, correto. Uma gestão aqui que não teve nenhum parente meu que foi empregado, e olha que o estado de Minas tem 300 mil funcionários. Um a mais sempre caberia. Não levei um parente, nenhum parente meu se beneficiou do meu cargo, de qualquer contato. Fiz questão de separar. E o Brasil está precisando disso. De gente que quer servir e não de gente que quer um cargo para poder enriquecer ou estar distribuindo favor. E boa parte dos políticos não apreciam muito esse tipo de ação. Você sabe muito bem disso. Então eu quero mostrar que nós temos aí um caminho um tanto quanto diferente. Governador, boa noite, né? Já está a noitinha aqui. O senhor tem um compromisso com o seu partido também, o Partido Novo, que é um partido ainda pequeno e que corre, inclusive, o risco de não conseguir ultrapassar a cláusula de barreira nesse ano. Então, quem trabalha com análise política já vem dizendo há um bom tempo que a sua candidatura é importante para o Novo, porque ajuda a puxar votos, ajuda a fazer outras candidaturas e fazer com que o partido passe a tal cláusula de barreira. Agora, e se na negociação entre a candidatura Flávio, PL, e Partido Novo, Zema, entrar alguma espécie de impulso para os candidatos do Novo? Se essa negociação envolver uma ajuda para que o partido cresça também, isso faria o senhor aceitar a vice? Ô Carlos, o Partido Novo é um partido que desde o início tem princípios, tem valores, dos quais nós não abrimos mãos. Já tivemos coligação durante a minha reeleição em 2022, eu caminhei junto com 9 partidos e deixamos muito claro, estamos juntos, mas aqui nós só procedemos dessa maneira, da maneira correta. Todo arranjo é sempre possível, sim. Mas como eu falei, a minha pré-candidatura e candidatura, pelo menos nesse ano, nessa eleição, vai até o final. Mas eu vou precisar de um vice-presidente, de um candidato, e nós vamos procurar algum partido para poder fazer essa costura. O Novo já aprendeu a fazer política.
Governador, agora eu quero saber da questão dos principais problemas do Brasil. A gente tem pesquisas mostrando a segurança pública, muita gente falando do crime organizado, e eu queria ver com o senhor, não sei se o senhor já viu esse vídeo. Eu vi, eu não tenho como desver, então o Brasil inteiro vai ter que ver também esse vídeo, que é o nosso presidente da República, Lula, falando da segurança pública. A produção tem aí uma meta dele da segurança pública, não sei se o senhor concorda, eu acho que a meta que ele falou aí, ele realmente cumpriu. Vamos ver. Por isso, meu querido deputado Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei, parabéns a todos que contribuíram, ao pessoal do Ministério da Justiça, e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Ele conseguiu, né, governador? O senhor fica aí batendo no Lula, falando que ele não faz nada, implicante que o senhor é, eu acho que ele conseguiu fazer o Brasil ser um dos mais respeitados do mundo no crime organizado, não conseguiu? Concordo plenamente. Nós já somos o campeão mundial de homicídios há algumas décadas, pelo que eu tenho conhecimento. Somadas todas as guerras que estão ocorrendo no mundo, que ocorreram nos últimos anos, o Brasil ainda consegue, infelizmente, matar mais gente do que todas elas somadas, 40, 50 mil homicídios por ano. É uma tragédia que os políticos parecem que não têm noção. Famílias são destroçadas, perdem um pai com os filhos pequenos, ou perdem um filho, e está essa omissão total. É lastimável, é algo realmente aterrador, como a nossa classe política se distanciou da realidade do povo brasileiro, que sofre cada vez mais, paga cada vez mais impostos, e nós temos aí hoje esse quadro. É um governo que não representa o brasileiro. E foi o que eu não fiz em Minas Gerais. Eu fui o governador que mais esteve no interior, mais de 430 cidades, para estar junto de quem produz, de quem trabalha, de quem é de bem. E a segurança pública na minha gestão avançou muito. E é isso que o Brasil precisa, e nós temos as propostas. E quais seriam essas propostas, governador? Porque nós estamos falando de uma situação de segurança pública em que o país chegou, segundo os levantamentos, a ter 26% do seu território controlado pelo crime organizado. Esses são patamares que, assim, é o dobro da Guatemala, é o dobro do México. Nós estamos numa situação realmente muito desafiadora. O que o senhor teria de proposta nessa área da segurança pública? Ô Madeleine, nós já temos no mundo receitas que deram certo. Quem acompanha de perto a questão da segurança pública sabe disso. Em maio do ano passado, eu e o meu secretário de Segurança Pública, o Rogério Greco, fomos ver em loco a experiência no mundo mais bem-sucedida de redução de homicídios, que aconteceu em El Salvador. A taxa de homicídios em El Salvador caiu 99% no intervalo de 4 anos. E eles não precisaram de nada muito excepcional. O que eles precisaram foi fazer mudança no judiciário, já que boa parte lá do judiciário era corrupto, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Precisaram também de prender bandido, coisa que não ocorre aqui. Fizeram lá o SECOT, que é o Centro de Confinamento de Terroristas. Todas as facções, organizações criminosas foram enquadradas, consideradas grupos terroristas, e para quem é terrorista lá, pena mínima de 25 anos. E todos aqueles que extorquiam, que matavam cruelmente, estão detidos hoje. É o que o Brasil precisa fazer. Não há solução.
Nós temos hoje uma polícia eficiente, estou falando de Minas Gerais, militar, civil, que prende, mas a justiça que solta. A nossa polícia em Minas e no Brasil fica enxugando gelo. Eu levei em março de 2024 as propostas dos governadores do Sul e do Sudeste para o ministro Lewandowski. Uma delas é: qualquer pessoa que cometeu o terceiro crime não sai mais na audiência de custódia. Em Minas, eu tive acesso a um prontuário onde a pessoa cometeu 88 roubos de celulares. Deve estar cometendo mais um hoje e vai ser solto amanhã ou depois de amanhã. Quem é que segura? Nós temos aqui no Brasil, em pleno funcionamento, uma escola do crime. Hoje ele está roubando celular. Amanhã vai ser moto, depois é carro e depois só Deus sabe o que vai ser. Tem jeito sim, precisa de um governo que atue. Em Minas nós não tivemos invasão de terra durante a minha gestão, porque o invasor sabe que não vai prosperar. Nós tivemos aqui em Minas uma redução de mais de 99%. 99%, estou repetindo, nos assaltos e explosões a agências e caixas eletrônicos. Por quê? Porque a polícia vai atrás na hora. Inclusive porque os aviões que antes eram usados só pelo governador ficaram também à disposição das forças de segurança. Bandido se combate como se fosse bandido e não vítima, como o presidente tem dito. E como fazer o judiciário entender isso? Essa era a pergunta assim, também que eu queria fazer. Eu dou aula há muitos anos no judiciário, já trabalhei no Supremo. A mentalidade não é garantista. Olha, eu vou dizer o que eu penso mesmo. Nos últimos 10 anos, sobretudo, virou uma mentalidade bandidólatra. Virou. É uma coisa assim, para mim é aberrante a distância entre a ideologia que vigora no judiciário e a realidade da população, o mínimo senso de justiça. Nós mesmo tomamos processo aqui de cara reclamando. Não é que eu soltei o cara porque ele foi preso 130 vezes. Não era 130, era 90 só. E veio processar a gente por noticiar. Aqui em São Paulo eu tive acesso a um prontuário de um cara que foi preso 150 vezes, Graeb. O policial que prendeu a 151 e ele foi solto é que veio reclamar. Agora, como é que mexe nisso? Na fala do senhor, teve até uma certa sugestão de que seria preciso uma intervenção no judiciário. Só que nós temos milhões de juízes no Brasil. Nós estamos falando do cargo de presidente que responde pelo país todo, não por um estado, né? Então, como é que se faz isso? Como é que se satisfaz essa promessa? Realmente não é uma tarefa fácil, mas para mim, para tudo tem solução, exceto para a morte, que eu acho que vai ser um pouco difícil. É algo que nós vamos ter condição de fazer após essas eleições de outubro. Tenho certeza que a direita vai avançar na Câmara dos Deputados, vai avançar no Senado. Nós temos de tirar do Senado um presidente como o atual, que fica dando total cobertura, engavetando investigações, não deixa as mesmas serem apuradas, que os fatos sejam levantados, mas o brasileiro está indignado. Eu acredito muito, eu acho que eu fui eleito nesse contexto, em 2018, o mineiro estava envergonhado de Minas Gerais, um estado quebrado, arruinado, arrasado pelo PT, e a situação do Brasil está caminhando para isso. Quem não faz as mudanças por bem, vai fazer por pressão, vai fazer por mal. O brasileiro quer mudança. E nós vamos ter deputados, senadores que vão expressar essa mudança. E a temperatura e pressão só tem subido. E tende a subir à medida que essa investigação do Banco Master comprovar que mais intocáveis estão envolvidos, aqueles que se consideram acima da lei, acima de tudo e de todos.
Nós temos de acabar com essa farra dos intocáveis. No Brasil não falta recurso, não falta dinheiro. O problema aqui é que está sobrando ladrão. E o PT é o grande agente fomentador disso. Vamos lembrar aqui os maiores escândalos que eu vivi e espero que os meus filhos, netos não vivam. Petrolão, Mensalão, Lava Jato, impeachment, refinaria de Passadina, mala de dinheiro e, mais recentemente, a versão PT 4.0, 5.0, é o escândalo do INSS, dos velhinhos e Banco Master. PT governando, corrupção rolando solto. Isso nós temos de acabar. E na hora que nós tivermos 1, 2, 3 governos de direita, eu tenho certeza que essas mudanças vão ocorrer. Talvez não vamos conseguir tudo como gostaríamos numa tacada de uma vez, mas gradualmente nós vamos sim. Governador, o senhor falou uma coisa do STF que tem... Eu entendi que era do STF, se não é o senhor me corrija. Que quem no judiciário está com poderes ilimitados precisa de uma contenção, a temperatura está alta, ou vão se conter por bem ou por mal. O senhor estaria disposto a fazer uma intervenção no judiciário caso o povo lhe desse apoio para isso? Eu acho que um presidente eleito com credibilidade pode até pedir ao Congresso uma intervenção e conseguir. Nós temos de colocar quem é ladrão para fora, que está comprovado, que está lá se julgando intocável. Nós tivemos casos aqui no Brasil que em qualquer país sério, qualquer um que tivesse vergonha na cara teria renunciado, ou num país funcional, o Congresso teria tirado. O que nós estamos vendo aqui é falta de vergonha e disfuncionalidade. E vamos ter de corrigir também algumas aberrações que existem hoje na legislação. Se a maioria da Câmara, se a maioria do Senado quer uma investigação, não tem de ficar dependendo de presidente, não. É o representante do povo que tem de mandar nisso. Precisa ter essa visão. Hoje o presidente pode pautar muita coisa, mas, na minha opinião, ele não pode barrar qualquer tipo de investigação se a maioria aprovou e quer que seja investigado. Então, é uma das disfuncionalidades. O Supremo cheio de disfuncionalidades. Supremo, eu tenho dito, é o equivalente a cardeal, a papa na Igreja Católica. Só vai para esses cargos lá quem já tem 55, 60 anos. É o coroamento de uma boa carreira. Ninguém assume cargo de cardeal com 35 anos. E aqui nós temos de mudar. Estamos aí colocando no Supremo ex-advogado do PT, ex-advogado do Lula. Desse jeito não dá. Ter mandato também, se for necessário, outra mudança, acabar com essas decisões monocráticas. Magistrado de corte superior não pode ter negócio também, como nós estamos vendo aí, para que eles servem? Instituto no quê? Para cobrar 500 mil por palestra, escritório da mulher para fazer um contrato de 129 milhões, não sei o que da sociedade no resort com o irmão para ganhar 20, 30 milhões, aquilo ali se transformou num supremo balcão de negócios. E eu acho que está mais do que comprovado. E quem não sair por bem, que saia por mal. Tenho certeza que o brasileiro está farto e as urnas vão demonstrar isso. E vocês que são da área de comunicação, da mídia, têm uma importância muito grande. Precisam deixar as pessoas bem informadas. Governador, o senhor usou algumas palavras diferentes assim ao longo dessa fala. O senhor falou de intervenção, daí depois o senhor falou de investigação, o senhor falou de tirar. Então, o que é que o senhor defende, na verdade? Que haja CPI, impeachment de ministro? O senhor defende uma intervenção, de fato, pedida ao Congresso pelo presidente da República? Qual é a medida jurídica que o senhor gostaria de ver acontecer de fato? O que eu espero que aconteça, e nós temos todas as chances,
é que um Senado renovado, um Senado menos omisso como o atual, principalmente o presidente, que parece que tem todos os motivos para evitar com que essa investigação avance, venha fazer o impeachment desses ministros. Então, agora se o ministro fala que o impeachment dele é ilegal, aí eu acho que está um momento muito adequado para o parlamento e o executivo falar para o Supremo, ó, o que o Congresso votou, vocês não podem considerar dessa maneira. Aqui precisa prevalecer a vontade do povo. O poder mais importante é o legislativo. Ali é que estão os representantes do povo, aonde está toda a estrutura democrática, e não esses intocáveis que se consideram acima de todos. Quem que o senhor acha que tem que ser empichado no Supremo para que o povo volte a confiar no Judiciário? No mínimo 2, né, que estão envolvidos com o Banco Master. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Esses, para mim, é caso de cadeia, para mim. Não é nem de impeachment, não. É de condenação criminal. Se houver alguma chance desse caso ser investigado a fundo, envolvendo 2 ministros, disso acontecer? Nós estamos no Brasil, só que o Brasil tem amadurecido. Nós já tivemos Lava Jato aqui, nós já tivemos ex-presidente na prisão. Eu espero que as nossas instituições funcionem. Sei que elas ainda têm falhas profundas, têm muito interesse. Eu queria que os outros parlamentares fizessem igual nós do Partido Novo. Pedido de impeachment, pressão, está falando constantemente e não ficar se vergando. Eu falo sempre, quem está omisso com relação a esse caso é porque deve ter algum interesse, porque é uma coisa tão absurda que alguém que fique omisso está concordando com o criminoso. Qual é a função do STF no país? O STF, eu tenho conversado com muitos magistrados e eles todos têm me dito, eu nunca na minha carreira, magistrado de 20, 30, 40 anos de carreira, eles falam, eu nunca vi nada semelhante a isso. E isso só está acontecendo devido a essa governança falha, essas nomeações de ministros que não são qualificados, que não atendem o cargo. A origem do problema está exatamente aí e também num Senado medroso, num Senado que está submisso, que não tem coragem de votar. O problema não é um só, são vários, mas nós precisamos começar a solucionar isso. Não será fácil. Eu deixei o governo de Minas no último domingo, depois de 7 anos e meio quase, e temos muito o que fazer, mas avançamos. Agora o problema é que o Brasil tem hora que está regredindo. Quando um governo de esquerda assume, como o Lula 3 assumiu, nós estamos vendo aí avanços que foram feitos sendo desfeitos, um retrocesso. Ele questionou a autonomia do Banco Central, que foi um avanço, uma conquista dos brasileiros, estão desfazendo a reforma trabalhista. Está aí nitidamente que ela pouco tem de efetividade hoje, nomeou petezada para cargos de estatais sem nenhuma qualificação, desobedecendo, não observando também um avanço que havia sido feito para que somente técnicos com capacidade fossem nomeados. Então, o Brasil tem tido esse voo de galinha, infelizmente. Avança um passo e às vezes anda 2 para trás. Mas eu continuo muito confiante. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão política. O discurso do senhor é bem parecido com o do bolsonarismo. Como é que o senhor vai se diferenciar do bolsonarismo? Como é que o senhor vai fazer uma campanha que diga, vote em mim, em vez de votar no Flávio Bolsonaro? Ô Carlos, primeiro eu me dou muito bem com Flávio Bolsonaro,
o pai dele, o presidente Bolsonaro, foi a primeira pessoa que eu comuniquei que estaria lançando a minha pré-candidatura em agosto do ano passado. Fui a Brasília para conversar com ele, para informá-lo do lançamento. E ele me falou: Zema, quantos mais candidatos a direita tiver, mais forte, mais chances ela terá de levar essa próxima eleição. E eu estou seguindo o que ele disse. Eu sei que as minhas propostas são semelhantes à da direita, mas eu, que tenho um histórico no setor privado, tenho um modelo mental um tanto quanto diferente. Eu sou totalmente contrário a privilégios, a mordomias para quem ocupa cargos públicos. Isso muitos políticos veem com reserva. E quero também lembrar que quando a direita tem vários candidatos, como aconteceu agora recentemente no Chile, as chances efetivamente aumentam. Somos governadores bem avaliados que vão trazer mais votos do que um candidato de outro estado menos conhecido. Eu em Minas, talvez Caiado em Goiás, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, se vier, vão trazer mais votos do que eu no Rio Grande do Sul, com toda certeza. Então é muito bom nós estarmos fazendo esse trabalho separadamente no primeiro turno, mas no segundo estaremos todos juntos. Governador, para a gente finalizar, outro dia o ministro Gilmar Mendes falou do senhor lá num julgamento, falou bem mal do senhor, que não gosta do que o senhor se pronuncia. O senhor chegou a responder isso depois. O senhor não tem medo da sua carreira ser interrompida por um atropelo do STF? O que eu fiz de errado até hoje? Consertar Minas Gerais, criar 1 milhão de empregos, voltar a pagar a dívida com o governo federal? Se for isso, eu vou ser condenado, então. Eu sigo a lei. Eu fui um governador legalista. Agora, o modelo mental, o jeito do Gilmar Mendes me preocupa muito, porque ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais, que, na minha opinião, tinha embasamento jurídico, técnico. Agora eu descobri pela fala dele que foi um favor para mim ser submisso a ele pelo resto da vida. Será que é para isso que o juiz decide? Se for, eu não sabia. Então, dá para ver como eles pensam. Se eles decidem a favor de alguém, é para tirar vantagem. Só que eu penso diferente. Eu supunha que justiça fosse cega, igual aquela estátua que está ali na praça, em frente aonde ele trabalha. E não para poder tirar proveito em alguma coisa. Enquanto o Supremo estiver fazendo essa pouca vergonha, eu vou criticar. No dia que ele começar a ficar sério, eu vou elogiar. Para mim, funciona assim. Quem tem medo do caso do Banco Master? Eles são aí de Minas. O senhor não conhecia ninguém? O senhor nunca foi almoçar com ninguém? Conta, quem tem medo do Banco Master? É do seu estado, o senhor deve saber mais dessa história do que nós. Eu sei que ele é nascido em Minas, mas nunca tive contato. E sei que ele fez o seu início de banco na Bahia, que é governada pelo PT. Foi lá que foi criado um cartão que o Banco Master administrou, e ali ele deve ter aprendido muito como fazer todas essas jogadas que depois ele expandiu para o Brasil todo. Fica muito claro, é o PT sempre colocando adubo naquilo que é ruim. Começou na Bahia, não lembro o nome do cartão, que foi feito um convênio com o governo baiano, juntamente com o Banco Master. Mas é uma pessoa com a qual eu nunca tive nenhum relacionamento. Governador Romeu Zema, agora afastado do governo do estado por ser pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, muitíssimo obrigada por ter atendido a gente, o pessoal aqui quer ouvir os presidenciáveis. Uma boa noite ao senhor. Boa noite, foi um prazer estar aí com vocês. Continuem fazendo esse trabalho tão importante para o Brasil, que é mostrar essa podridão que nós temos lá em Brasília hoje. O brasileiro que sua, que levanta cedo, não merece esse tipo de governo.
Um grande abraço.